A clássica Hollywood, e especialmente ali no período dos anos 40, os anos 50, nesse período especificamente, Hollywood produziu grandes filmes, grandes obras cinematográficas que se tornaram lendárias, se tornaram icônicas, né? Que em sua maioria sobreviveram ao teste do tempo, envelheceram muito bem. Filmes que serviram de inspiração, serviram e servem de inspiração não apenas a cinéfilos, mas a até mesmo profissionais dentro da indústria, né? Sejam eles roteiristas, produtores, diretores, atores, né? Então, filmes icônicos, obras lendárias que envelheceram muito bem, né? E o filme que eu trago hoje, que eu recomendo hoje, talvez seja um dos meus favoritos desse período clássico de Hollywood, né? Um filme que, ao meu ver, é aquele tipo de obra irretocável. Aquele tipo de obra que você assiste e vê que tudo está no seu devido lugar. Nada sobra, nada falta, né? Tudo está ali como tem que ser, né? Envelheceu muito bem, né? A maneira como o roteiro, um roteiro muito bem escrito, muito bem construído, trabalha muito bem sua história, né? Sua evolução, como ele apresenta e evolui muito bem os seus personagens principais e até mesmo os personagens secundários, né? A maneira como ele é um filme que enaltece, né? Hollywood, enaltece a indústria cinematográfica, né? Homenageia, traz referências, traz homenagens, mas ao mesmo tempo que faz isso, também traz uma crítica a essa mesma indústria do cinema, né? Principalmente no que diz respeito à maneira como trata seus grandes astros, né? Grandes atores e atrizes que em outrora alcançaram o estrelato, alcançaram a fama, a glória, né? Protagonizando grandes filmes, grandes obras cinematográficas, conforme a indústria foi evoluindo, foi avançando, esses mesmos astros, essas grandes estrelas de outrora se viram sendo deixados de lado, né? Sendo esquecidos com o tempo, e isso é muito triste, mas infelizmente aconteceu e acontece, né? E o filme em si que eu trago aqui, que trata de tudo isso, é o clássico Crepúsculo dos Deuses, né? O filme dos anos 50, protagonizado pela lendária atriz Gloria Swanson em uma performance arrebatadora. E o filme, ele tudo isso que eu mencionei, né? Tudo isso que eu falei, ele trabalha muito bem, mas acima de tudo, ele é um filme que funciona como produção cinematográfica, uma produção lindíssima, diga-se de passagem, né? Seja na maneira como é um filme que trabalha muito bem a linguagem cinematográfica, né? Seja um filme que visualmente é lindo, né? Especialmente no que diz respeito à produção mesmo, sabe? Os sets de os sets design, a fotografia lindíssima, a fotografia preto e branco lindíssima, né? A construção da mise-en-scène, ou seja, tudo que estamos vendo em cena, os cenários, os detalhes, né? Os figurinos, o trabalho de maquiagem, né? A construção de tudo que estamos vendo em cena é lindo, é magnífico, continua belíssimo, mesmo nos dias de hoje, né? Se você vê o filme pela primeira vez, ou até mesmo se você rever visualmente, né, o filme continua muito bonito, né? A trilha sonora muito bem encaixada, muito bem construída e inserida nos momentos certos, né? A direção muito fluida, muito precisa, né? O trabalho de câmera, a manipulação das imagens. Então, é um filme que é completo narrativamente e visualmente, né? Então, é um trabalho magnífico, cara. Um trabalho realmente, um trabalho cinematográfico de imensa qualidade no que diz respeito a roteiro, direção, atuações, né? Eu mencionei aí a protagonista principal que é vivida pela Gloria Swanson, né? Que aqui traz um trabalho icônico em dose dupla, né? É, isso porque a personagem é talvez uma das melhores personagens femininas da história do cinema, né? E a atuação da Gloria Swanson também, né? Entregue ali uma das melhores performances femininas da história do cinema também, né? Então ela é icônica em dose dupla, né? E o seu companheiro de cena, né? O ator William Holden, ambos trabalham tão bem em cena, né? O roteiro desenvolve muito bem os seus personagens, né? O relacionamento deles
é muito bem construído, né? A relação entre eles é muito bem construída. Existe um conflito entre eles, né? Um conflito ali muito interessante, né? Uma diferença entre eles muito interessante, né? E eles são vítimas, né? Através da crítica, a maneira como o filme traz, né? Referencia mais, é através da crítica que ele traz à indústria cinematográfica, à indústria hollywoodiana. Os próprios personagens são vítimas do sistema, né? Eles são vítimas dessa indústria, né? Ela, uma icônica atriz da época do cinema mudo que se viu esquecida, né? Não aceitou o avanço da indústria, né? Especialmente no que se diz respeito à transição do cinema mudo para o cinema falado, ela não aceitou de maneira positiva, e isso, né? Então isso lhe causou traumas, principalmente mentais, né? Que é complicado. Ele também uma vítima porque ele é um roteirista de cinema, um escritor fracassado, né? Que tenta crescer, tenta prosperar na indústria, né? Então eles, ao mesmo tempo que eles têm muito em comum, eles também têm suas diferenças, né? E é muito interessante de ver a dualidade entre os dois personagens, a maneira como o roteiro os desenvolve, os constrói muito bem, né? Então, bonito, é bacana, né? Com atuações lendárias, marcantes dos dois atores, né? Mas é claro que o palco é todo da Gloria Swanson, né? Uma performance arrebatadora, ela está maravilhosa, está magnífica, né? Seja do primeiro momento em que ela surge em cena até o final, né? E que final devastador, cara. Ao mesmo tempo que é poético, é triste, é devastador, né? E dentro do conceito crítico do filme faz sentido, funciona, mas mesmo assim, um final arrebatador, desolador, né? Não é um final propriamente feliz, mas você entende, faz total sentido para poder concluir a história, né? Concluir a narrativa muito bem. Então, Crepúsculo dos Deuses, ele é esse tipo de filme icônico, sabe? É o tipo do filme icônico, uma verdadeira obra-prima cinematográfica. É um filme que enaltece Hollywood, mas ao mesmo tempo critica, né? É um filme que fala sobre glória, fama, poder e queda, né? Fala de ascensão, mas também de queda, né? Traumas psicológicos muito grandes, né? Então é um verdadeiro estudo de situação, né? Um estudo muito bem feito de situação, um estudo de personagens muito bom, né? Em questão de produção é maravilhoso, né? Então é um filme que realmente é icônico na sua proposta. É um filme icônico, é um filme inesquecível, é um filme realmente uma joia do cinema, né? Da clássica Hollywood, do clássico cinema, né? Para quem aprecia um filme clássico com qualidade de sobra, sabe? Em todos os seus aspectos, seja roteiro, direção, produção, para quem aprecia e busca um filme com essas qualidades completas, né? E é isso que torna esse filme realmente uma obra completa, vai encontrar nesse filme Crepúsculo dos Deuses um prato cheio, porque ele é realmente uma obra cinematográfica notável, uma obra-prima, um filme, ao meu ver, impecável, né? Um trabalho cinematográfico realmente fascinante em tudo, em toda a sua proposta. Ele é uma recomendação muito válida, muito bem-vinda para quem gosta de cinema de qualidade, né? Quem aprecia isso. Fica aí minha recomendação para quem nunca viu. Vale muito a pena acompanhar, vale muito a pena conhecer, ver pela primeira vez ou até mesmo rever, né? Crepúsculo dos Deuses realmente é um filmaço em todos os seus aspectos cinematográficos. Vale muito a pena.